Fala galera da Jungle Songs, tudo jóia pessoal? Pessoal, aproveitando uma folga aqui numa mata hoje pra poder gravar aqui, né? Mas a bicharada tá meio devagar, tem quase nada vocalizando, tá? Isso daí que vocês estão vendo é um playback aí que eu coloquei só pra não ficar tão silencioso. E queria falar hoje aí, responder algumas dúvidas aí. Dar uma apoiada aqui porque tá trash. E falar um pouco hoje para vocês aí a respeito de alguns erros, tá? Alguns erros e acertos aí na questão de encarte de canto, tá? Hoje eu vou falar mais de erros, tá? Um inscrito nosso aí perguntou para mim falar um pouco sobre os erros, né, na hora de encartar o pássaro. E hoje nós vamos falar, tá? Um pouquinho para vocês. Vou passar para vocês a minha experiência, tá? E eu tenho encartado quase tudo que eu tenho tentado, tá? Vocês vêem no canal. Por quê? Porque há muito tempo, né? Eu já trabalho com essa parte de bioacústica. Desde aí de 8 anos de idade quase que eu gravo, tá? Sempre gostei muito de estudar essa parte. E uma coisa que a gente tem que observar a primeira vez, primeiramente, né, no encarte de canto, é que para o pássaro encartar o canto que você quer, ele tem que se identificar de alguma forma com aquele canto, tá? Ele tem que sofrer um imprint. Muitas vezes o pássaro pode sofrer um imprint visual. O que é um imprint visual? É quando aquele pássaro que você está encartando, ele se identifica com uma outra espécie. Por exemplo, você está lá, um exemplo, a golinha que canta azulão. Você tem um golinha na sua casa, aí você tem um azulão, você coloca a gaiola próxima, mesmo sendo de diferentes espécies. O que acontece? O golinha, por causa do chamado, às vezes tem um chamado meio parecido com o azulão, ele acaba assimilando, fazendo um contato, ou fazendo como se fosse uma amizade com esse outro pássaro. Como ele ainda é um pássaro imaturo, a tendência dele é sempre querer o quê? É dialogar, tá? O canto ele nada mais é do que como é que eu posso dizer? É um dialeto que eles utilizam entre si, tá? Por isso que você vê quando você vai, por exemplo, no mato levar algum pássaro para treinar, que existe às vezes várias espécies lá, vários indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, você vai levar um trinca-ferro no mato, você chega numa região que tem um monte de trinca. Mas quando você chega com aquele trinca-ferro, mesmo que seja o mesmo canto daquela região, mas um outro pássaro, e você coloca, quando o pássaro canta, por que o outro já vem? Porque eles identificam que há uma diferença, tá? É um timbre diferente. Tem muitas coisas que são imperceptíveis aos nossos ouvidos, mas os pássaros eles têm uma frequência, uma amplitude em relação assim à frequência baixa e alta bem maior do que a nossa, tá? Então eles conseguem distinguir nuances, tá, de frequências que muitas vezes para a gente não há diferença nenhuma. Então o que acontece com isso? Muitas vezes você tá com o seu pássaro, você tá encartando o seu pássaro, mas o seu pássaro não tem um estímulo visual, tá? E aí o que acontece? Você toca um canto de uma espécie, mas você tem outros pássaros próximos daquele filhote, e aquele filhote ele se interessa, por exemplo, por outro pássaro. Às vezes o pássaro, quando ele chama, o pássaro chama também. Mesmo que não seja em resposta ao chamado dele, como ele ainda é filhote, ainda não tem essa percepção, ele acaba às vezes associando esse chamado como se fosse uma resposta, tá? E aí ele começa a imprintar com esse outro pássaro da sua casa, tá? E aí o seu pássaro começa a cantar, ele chamou atenção naquele chamado, ele prestou atenção, aliás, naquele chamado,
E aí de repente você está passando o canto do pássaro cantando, mas tem um outro pássaro na sua casa e ele vem cantando o canto do outro pássaro, e não o canto do pássaro que você tem. Por quê? Porque ele teve um imprint às vezes visual ou mesmo auditivo. Então o que acontece? A primeira coisa que eu falo assim, não é uma regra, tá? Mas se você quer fazer um imprint fixo, tá? Porque uma coisa é quando você consegue imprintar o seu pássaro e ele vem cantando aquele espécie e ele não muda. Outra coisa é quando você faz um imprint, o seu pássaro vem cantando perfeito, depois quando você leva ele para outro lugar, esse pássaro ele não fica no canto que ele estava. Ele muda do canto, tá? Então acontece muito isso, tá? Muita gente erra na questão de imprint, porque o cara, primeira coisa que eu falo para você, assim, que eu vejo assim, observo muito, tá? Até por causa de alguns estudos em relação a outras espécies, a outros animais, tá? Que eu tive lendo já ao longo dos anos. O que eu falo para você assim que é muito importante quando você quer ter um pássaro para canto, tá? Para você imprintar algo e ele não fique mudando de canto. Deixar a mãe acabar de tratar ele, tá? O grande erro é o que é? Às vezes o pessoal vai, vou fazer um pássaro de canto. Aí o cara tira o filhote e tira ele da mãe antes dele desmamar da mãe e aí coloca para fazer canto, tá? O que acontece? O pássaro ele perde durante essa fase de ninho, essa fase que ele sai do ninho, existe uma conexão, tá? Tanto visual e nessa parte tem alguns hormônios ligados, tá? Ao filhote que fazem com que ele identifique, tá? Que aquela é a espécie que ele realmente pertence, tá? Por isso que existe esse tipo de imprint. Em algumas outras espécies, por exemplo, galinha, marreco, ganso, etc., esse tipo de imprint ocorre o quê? Logo após a saída do ninho, do ovo, aliás. Então o que acontece? Você não vê às vezes a pessoa, o cara choca os filhotes, por exemplo, numa chocadeira, e durante esses 2 primeiros dias, aí 3 primeiros dias que o filhote nasce, nessas espécies, ele tem esse processo de identificação da mãe. Então o primeiro bicho que estiver se mexendo na frente dele, que fizer um contato com ele, tá? Tanto visual quanto de toque, nos primeiros dias aí que ele nasce, que ele sai do ovo, ele associa aquilo com a mãe. Por isso que às vezes você vê um ganso seguindo um cachorro, um ganso seguindo uma galinha ou um ganso seguindo uma pessoa, tá? Por quê? Porque a parte dele que está ligada a esse tipo de hormônio, a esse tipo de estímulo, tá? São nesses primeiros 3 dias. Nos pássaros, tá? Passariformes em geral acontece de uma forma diferente, tá? É o que? É nesse momento, a partir aí do mais ou menos do 9º dia, 8º dia mais ou menos, é que eles começam a ter essa associação. Por isso que quando você cria os pássaros de filhote, ou quando você vai tirar da mãe, até 6, 7 dias eles abrem o bico normal. Você tremeu o ninho, ele abre. Quando você já pega com 7, 8 dias aí, que ele já começa a empenar, ele já identificou a mãe dele. Então o que acontece? Aí você vai no ninho, às vezes pegar ele, o que acontece? O filhote encolhe, ele fica olhando para você. Por quê? Ele já está começando a associar alguns sinais com a mãe dele, tá? Ele já está começando a gravar o sinal visual da espécie dele. Então, é muito importante nessa fase que você deixa o seu filhote ser criado pela mãe e desmamar da mãe. Então, por exemplo, estou criando um trinca-ferro, tá? Quero que ele pegue canto de trinca-ferro, que ele não fique viciado, por exemplo, num outro canto. É interessante deixar ele desmamar com o trinca-ferro, tá bom? Escutar o chamado da mãe, escutar o marcheado, coisas que associem ele à espécie dele. Se você tira esse filhote de novinho, do ninho, o que acontece? Ele perde essa referência. E aí, às vezes você até consegue encartar um canto que você quer nesse filhote, tá? Porque você está num ambiente, por exemplo, onde não existe outras espécies vocalizando. Porém, muitas vezes, quando você cria o filhote na mão e você encarta ele, quando ele tem contato com um outro pássaro, principalmente o contato visual, que ele vê outro pássaro pulando, se mexendo, ele acaba às vezes encartando mais de um canto. Aí ele canta o canto dele, ele canta o canto dessa outra espécie que você coloca, às vezes na muda de pena ele já muda de canto, tá? Ele fica um pássaro instável com relação a canto, mesmo que ele é adulto já, entendeu?
Isso daí vocês podem ver no canal, tá? Eu já mostrei para você aqueles canários do reino. Eu criei de filhote, encartei no curió, ficou, tipo, tava perfeito o filhote. Mas, quando eu passei pro meu amigo que chegou na casa dele, tinha outros pássaros, ele já mudou o canto. Um outro deles, eu levei pro meu sogro, deixei na casa do meu sogro. Esse daí que vocês viram aí, que eu postei para vocês. Esse passarinho cantava curió. Levou para casa do meu sogro, ele começou a cantar tico-tico. Tico-tico começou a cantar perto dele, deu virada à noite. Ele associou e está totalmente imprintado com os tico-ticos. Se eu pegar ele, por exemplo, e levar num outro local, sem tico-tico, que tiver um outro pássaro cantando perto dele, ele também imprinta. Por quê? Porque ele ficou um pássaro sem referência. Tá? Então, ele é um pássaro que toda hora ele está arriscado a estar mudando o canto. Tá? Se você colocar ele perto do outro pássaro, começa a estimular muito, chamar muito perto dele, ele também tem a tendência de imprintar nesse outro canto. Se você vê aquela coleirinha também que canta tico-tico no canal, a mesma coisa, foi criada no bico. Tá? Então, quero encartar um pássaro para que ele não fique instável. Tá? Eu estou falando para vocês, não estou falando de sucesso no encarte, não, de só encartar. Eu estou falando de um pássaro que fique estável, que você encarte ele, ele permaneça nesse canto e não fique mudando o canto na muda de pena, quando você põe perto de outro, tá? Então, a dica que eu dou para vocês, tá? Deixa esse pássaro ser desmamado com a fêmea, tá bom? A partir do momento que ele começou a comer sozinho, tá? Você tira ele e leva ele para o encarte, tá? Agora, se você quer um pássaro que seja meio instável, se você não esquenta a cabeça, seja um pássaro para roda, não importa, é o canto que ele vier, importa que ele tenha fibra, que ele seja valente, então você pode até criar no bico, tá? Mas eu falo uma coisa para vocês, algumas espécies não é muito interessante, porque ficam pássaros às vezes chorões, tá? Pássaro às vezes é tipo trinca-ferro, dependendo da raça do trinca, fica aquele pássaro instável, ele chora quando te vê porque ele te associa como da espécie dele imprintado. Então quando às vezes ele está frio, você vai pegar o passarinho fica desazando. Então isso, a maioria desse tipo de comportamento são de pássaros que muitas vezes são criados na mão. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Criou seus pássaros na mão, filhote ficou adulto, o que você faz? Você não separa ele, você deixa ele pelo menos um mês junto com os outros trinca-ferros, tá? Os filhotes de tico-tico, mesma coisa, você deixa eles um pouco junto, até eles começarem lá a dar aquelas brigadinhas, tá? Que um comece a estranhar o outro, porque isso também ajuda na parte de imprint da espécie, tá? Principalmente se foi criado no bico. Então assim, esse negócio de você tirar o filhote, já separar, não deixar ele ver os outros e começar a encartar, é um grande erro que o pessoal comete às vezes, que pode acabar nesse tipo de pássaros aí, com esse tipo de comportamento de instabilidade com relação à vocalização. É um pássaro que ele fica mudando constantemente porque ele perdeu. E quando ele perde nessa fase aí, vamos dizer assim, a gente pode dizer que é que nem aquela pessoa que queimou fase, tá? Sabe aqueles caras que queimou fase na vida? O cara, ele acha que ele não aproveitou, que ele queimou fase, aí o cara quer fazer, às vezes viver coisas na vida dele fora da época, aí você vê o cara tem 30, 40 anos, o cara tá agindo igual um adolescente. Então a mesma coisa acontece com os pássaros. Se você queimar algumas etapas na criação, o pássaro depois ele se comporta de uma forma totalmente diferente do que seria o ideal para ele se comportar. E outra coisa também, tá, que eu acho interessante, o pessoal às vezes deixa o canto tocando baixinho. Não acho ideal isso, tá? Você tem que deixar o canto tocando na altura que um pássaro cantaria normalmente, se estivesse perto dele, tá bom? Então, você tem um pássaro lá que canta alto, tal, você vai deixar uma distância, deixa tocando alto o playback. Não vai deixar mais alto do que um pássaro cantaria normal, mas você deixa mais ou menos na altura de um pássaro cantando normal, tá? Porque isso daí também, essa pressão sonora, também é interessante para o filhote tá associando o canto da espécie, tá? Outra coisa também que eu acho que o pessoal erra muito é a questão de deixar o dia inteiro tocando sem parar, tá? Não dá uma folga pro pássaro. Existe um negócio chamado estresse auditivo. O que que é? Quando a gente mesmo, se vocês perceberem, se você vai trabalhar numa fábrica que faz muito barulho, às vezes
nos primeiros dias você estranha, você fala, puta, que barulho. Depois chega uma hora que aquilo fica indiferente para você, porque você acostuma. O pássaro é a mesma coisa. Se você fica tocando naquela coisa frenética, chega uma hora que você nem percebe o canto. Acontece muito em casa às vezes, não é? Às vezes você coloca o canto, por exemplo, o canto Praia do Curió. Era um canto que de uma certa forma me irritava um pouco, tá? Eu gosto de Curió tudo, mas aquela coisa de você ficar tocando o canto ali é uma coisa que me incomodava, assim, eu ficava prestando atenção no canto. Mas depois de um tempo que você começa a colocar na casa o canto, que você começa a ouvir, chega uma hora você nem percebe que está tocando, tá? Quem entra de fora, por exemplo, na sua casa, se vem algum parente, alguma coisa, o cara percebe, mas a gente que está lá, às vezes está tocando o CD, você nem percebe. E a mesma coisa acontece com os pássaros, tá? Às vezes o seu pássaro está na tua casa, você começa a tocar um canto sem parar para ele, pro filhote, o filhote nem liga para aquele canto, ele vai prestar atenção no quê? Em algo diferente. Por isso é importante você dar uma pausa, tá? Você pausar, colocar em momentos, tá? O passarinho canta mais de manhã, mais no meio do dia, mais à tarde. Então você intercala isso, para que não fique uma coisa maçante e o seu filhote não acostume com aquele canto e acaba às vezes nem percebendo, nem responde mais aquele estímulo, tá? Então esses, basicamente, tá? São os principais erros que o pessoal comete, tá? Na hora de encartar canto, tá bom? À medida que eu for lembrando de alguns outros, eu faço outros vídeos aí para vocês. E aí eu vou comentando com vocês aí, beleza? Espero que ajude vocês aí. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima aí. Valeu!